O vídeo de hoje vai ser sobre dopamina. Tudo que você precisa saber para controlar a tua dopamina, para motivação, foco e satisfação. Nós vamos passar pelos seguintes tópicos: o que é a dopamina e como ela funciona no cérebro, o pico, queda e recompensa, o papel do esforço e do desconforto, como o ambiente e os hábitos moldam seu sistema dopaminérgico, estratégias práticas para elevar a motivação e o foco de forma sustentável e como evitar o esgotamento dopaminérgico. Então, começando aí um pouco sobre conceitos. O que é a dopamina e como ela realmente funciona no cérebro? A dopamina nada mais é do que um dos principais mensageiros químicos do cérebro. Ela é um neurotransmissor e o seu papel ele vai muito além de simplesmente causar prazer. Ele é, na verdade, o motor da motivação humana. Enquanto muitas pessoas acham que a dopamina é a molécula da felicidade, o que a ciência nos mostra é que a dopamina não é só sobre prazer, mas é sim sobre uma busca. Ela é o sinal que te impulsiona a agir, a perseguir as coisas e a sair do estado que você está atualmente em busca de um objetivo. E o prazer em si, o sentimento de satisfação, ele vem de outros sistemas, como por exemplo de serotonina e endorfinas. Mas a dopamina é o que faz você levantar e buscar as coisas, buscar o que te traz prazer. Ela está por trás de toda essa ação motivada, seja estudar, seja treinar, construir um negócio ou até mesmo coisas negativas, como vícios e procrastinação. E como a dopamina realmente funciona? A dopamina, ela opera como uma espécie de termômetro de desejo e direção. Ela não mede relativamente quanto você está feliz, mas ela mede quanto você quer algo. O sistema dopaminérgico, ele é formado por circuitos que se conectam na área tegmentar ventral, que é o VTA, e o núcleo accumbens, que além de regiões do córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que toma decisões e regula o comportamento. E essas regiões, elas trabalham juntas para determinar quanto esforço vale a pena investir em algo. Quando a dopamina sobe, o cérebro ele vai entender que aquela coisa é importante, isso é recompensador, então persista nisso. E quando a dopamina cai, o cérebro vai entender que isso não vale a pena, então você precisa mudar de direção. Por isso ela é o que define a nossa motivação no dia a dia. E como que funciona esse ciclo da dopamina? Então no ciclo da dopamina nós temos o pico e a queda. Toda vez que você faz algo prazeroso, seja comer algo gostoso, ver alguma notificação importante, usar redes sociais, treinar, conquistar algo, a dopamina vai subir. Mas logo depois ela vai cair e esse é o ponto importante. Ela não vai voltar para o ponto inicial. Ela cai abaixo dessa linha de base. Ou seja, quanto mais pico, maior a queda. Isso explica porque depois de um prazer intenso, seja comer uma comida saborosa, um vídeo muito estimulante ou até uma vitória, você pode sentir um vazio, falta de energia ou até mesmo um desânimo. Porque o cérebro ele precisa desse tempo para restaurar o nível de dopamina basal. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas buscam novos picos imediatos, ou seja, mais comida, mais vídeos, mais estímulo. E tudo isso cria um ciclo vicioso de uma queda crônica da tua motivação. E o que nós precisamos encontrar é um equilíbrio entre pico e base. O pesquisador Dr. Andrew Huberman, ele explica que a chave para uma vida de motivação e focos sustentáveis é aprender a regular essa dopamina basal e não viver buscando picos. O segredo é encontrar esse prazer no próprio processo. Isso nós podemos chamar de recompensar o esforço e não apenas o resultado. É muitas coisas que eu venho falando aqui no canal, que muitas vezes a gente está só focado no objetivo final, mas não em si no processo. Nós precisamos aprender a curtir esse processo para manter esse equilíbrio entre pico e base de dopamina. Porque quando o cérebro associa ao esforço,
seja no treino, no trabalho, na disciplina em si, o sistema dopaminérgico ele vai se fortalecer. E isso cria uma motivação autoalimentada, ou seja, que não depende de estímulos externos. E essa é a base da verdadeira constância. Quando o processo se torna recompensador por si só, e não apenas o resultado final. Falando agora sobre o pico, queda e o ciclo de recompensa da dopamina. Toda ação que ativa a dopamina, ela segue um padrão muito claro no cérebro. Nós temos o pico, a queda e o retorno à linha de base. Mais ou menos assim, né? Nós temos o pico, a linha de base e a queda lá embaixo. E esse ciclo, ele é inevitável. Nós precisamos entender como ele funciona, porque é isso que separa pessoas que têm motivação constante daquelas que vivem naquela montanha-russa emocional. Às vezes alto, às vezes baixo, e nunca de uma forma constante onde você consegue operar e executar seus trabalhos aí numa motivação diária. Essas pessoas estão super motivadas num dia e totalmente desanimadas no outro. E como que funciona esse pico de dopamina? Quando algo te motiva ou te excita, seja uma conquista, um elogio, uma boa refeição, o treino ou até mesmo rolar o teu feed do Instagram, o cérebro ele libera uma dopamina em grande quantidade. E esse pico é o que dá aquela sensação de energia, foco e entusiasmo. Mas nós precisamos entender que o cérebro ele é inteligente. Ele não quer que você viva nesse estado o tempo todo. Porque a dopamina alta, constante, ela seria metabolicamente insustentável e até mesmo biologicamente perigosa. Então, logo após nós termos esse pico, o cérebro ele vai ativar mecanismos para reduzir essa dopamina. E após isso, nós temos a queda, que podemos também chamar de o pós-prazer. Nós temos aqui um ponto bem importante, porque a dopamina ela não volta para o nível inicial. Ela vai cair abaixo daquele nível. Então isso explica muitas coisas que muitos chamam de ressaca dopaminérgica. Depois da gente ter um estímulo intenso, você vai sentir cansaço, desinteresse e falta de foco. É como se o cérebro estivesse, digamos, pagando preço pelo pico que acabou de ter. E quanto maior esse pico, também maior essa queda. E se você não dá tempo para o teu sistema se reequilibrar, você começa a precisar de estímulos cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. E é isso que acontece com vários vícios, por exemplo. Aí nós entramos no tópico do ciclo vicioso do estímulo constante. Atualmente, o grande problema que a gente vive é esse excesso de picos artificiais. Redes sociais, comidas que são ultrapalatáveis, pornografia, dopamina instantânea a cada segundo. E cada pequeno estímulo, ele eleva um pouco essa dopamina, mas depois ele derruba. E o resultado é que o teu cérebro vai ficar desregulado e incapaz de sentir prazer nas coisas simples da vida, como, por exemplo, ler, treinar ou trabalhar em algo que é importante para ti. E nós podemos chamar isso de crash dopaminérgico crônico. É quando os indivíduos eles perdem essa motivação, procrastinam e sentem um tédio constante. É simplesmente uma busca de distração, mas nada realmente satisfaz a pessoa. E o segredo por trás disso está na linha de base. Nós temos aí a dopamina basal, que é a sua dopamina em repouso, e é o que define quanta energia e a vontade que você tem de agir naturalmente. E ela não é fixa. A dopamina basal, que nós podemos dizer que é a tua dopamina em repouso, ela é o que define quanta energia e vontade de agir você vai ter naturalmente. E nós precisamos entender que ela não é fixa. Ela sobe com bons hábitos e desce com excesso de estímulo. E quanto mais picos artificiais você busca, mais o cérebro ele vai reduzir essa dopamina de base, como se fosse uma espécie de defesa. E o inverso ele também é verdadeiro. Quando você reduz os estímulos desnecessários
e começa a buscar prazeres e ações de longo prazo, o cérebro ele volta a te recompensar com dopamina natural, equilibrada e sustentável. Então, o que nós podemos concluir com esse bloco aqui? Se você entender esse princípio, você vai mudar completamente a forma como você enxerga a motivação. Porque a motivação não é algo que você tem ou não tem. É o resultado direto de como você gera o teu sistema dopaminérgico. Se você vive de picos curtos, tu vai viver caindo. E se você constrói um estilo de vida que ele recompensa o processo, o seu cérebro ele vai se reorganizar para manter motivado e mesmo sem essas recompensas imediatas, você vai conseguir manter essa base muito mais constante. Entrando para o ponto de como regular a dopamina naturalmente. Agora que você entende um pouco melhor de como funciona esse ciclo dopaminérgico de pico, queda e linha de base, o próximo passo é reprogramar o teu cérebro para funcionar em alta performance sem depender de estímulos artificiais. E não se trata de cortar simplesmente tudo que te gera prazer, mas de voltar a controlar o teu sistema e não ser controlado por ele. Você assumir realmente o controle da tua vida. O primeiro passo aí, nós temos que reduzir o excesso de estímulo. O primeiro passo é limpar todo esse ruído. Tudo que gera picos constantes, seja redes sociais, comida ultraprocessada, pornografia, dopamina fácil, tudo isso vai bagunçar esse teu sistema. Você precisa entender que essas coisas não são ruins em si, mas o problema ele está em si na frequência e na intensidade, porque cada micropico impede o cérebro de recuperar essa linha de base. E com o tempo, você vai se tornar resistente à dopamina natural. E o que isso vai resultar? Nada mais vai te empolgar. Nada parece suficiente. E a disciplina ela vai virar uma espécie de sofrimento. Por isso, a estratégia nossa inicial aqui é reduzir e não eliminar. Você primeiro vai começar estabelecendo períodos sem dopaminas. Janelas de tempo em que você evita qualquer estímulo digital ou instantâneo. Esse processo, também chamado de detox de dopamina, ele vai ajudar o teu cérebro a recalibrar esses receptores dopaminérgicos e recuperar essa sensibilidade natural. E qual que é o segundo passo? Nós precisamos gerar dopamina através do esforço. Diferente da dopamina instantânea, existe a dopamina do mérito. E essa dopamina é aquela que vem quando você faz algo difícil. Seja treinar, estudar, trabalhar em silêncio ou cumprir aquilo que você prometeu para si mesmo. E essas ações, elas geram dopamina de forma sustentável, porque elas vão envolver esforço, aprendizado e uma superação para você conquistar essas coisas. O nosso cérebro, quando nós associamos o prazer ao esforço, ele passa a liberar a dopamina não apenas na recompensa, mas sim durante o processo. E essa diferença vai mudar tudo, porque você deixa de precisar do resultado para se sentir bem e começa a sentir prazer em fazer o que precisa ser feito. E é isso que diferencia as pessoas que são disciplinadas das pessoas que só agem por impulso. O terceiro ponto aqui que nós vamos focar é otimizar o corpo para regular o cérebro. O sistema dopaminérgico ele é bioquímico e depende de fatores físicos, como por exemplo, sono, nutrição, luz e movimento. No sono profundo, por exemplo, é quando o cérebro ele reseta os níveis de dopamina. Então, dormir mal, os estudos mostram que reduz até 40% dos receptores dopaminérgicos ativos no dia seguinte. Outro ponto, a luz natural pela manhã. Ela vai ativar o sistema dopaminérgico e o ritmo circadiano, o que vai elevar naturalmente o teu foco e a tua energia. Outro ponto, os treinos intensos, principalmente os treinos de força, eles aumentam a produção de dopamina e de BDNF, que é o fator de crescimento neuronal.
Outro ponto, alimentação rica em tirosina, o aminoácido que é precursor da dopamina. Alimentos como ovos, carnes magras, peixe, abacate e amêndoas são fundamentais nesse quesito. E todos esses pilares físicos que eu comentei aqui, eles criam o objetivo biológico ideal para que o cérebro funcione em estado de motivação estável e produtividade real. Então, recapitulando aqui, um sono profundo, luz natural pela manhã, treinos intensos e alimentação rica em tirosina são 4 dos pontos cruciais para que a gente continue com essa motivação constante e realmente essa produtividade real. Agora nós entramos para umas práticas neurobiológicas mais avançadas. Além desses fundamentos, existem intervenções neurológicas simples comprovadas por estudos. Primeiro de tudo, nós precisamos manejar e masterizar toda essa base desses 4 pontos que eu te comentei. Existe também, por exemplo, a exposição ao frio, que vai ativar uma célula do teu cérebro e vai gerar um aumento de até 2,5 vezes na dopamina basal por mais de 2 horas, sem o crash que os picos artificiais te causam. Outro ponto, técnicas de respiração controladas. Elas equilibram o teu sistema nervoso autônomo, reduzindo estresse e melhorando o foco. Terceiro ponto, meditação focada em esforço. Não aquela meditação passiva, mas uma meditação que envolve controle atencional e uma autoconsciência ativa, que ela vai treinar o teu córtex pré-frontal para lidar melhor com todas essas oscilações dopaminérgicas. E essas 3 práticas aí um pouco mais avançadas, mas também simples, elas ensinam o teu cérebro que paz e clareza, elas também são recompensas, e não simplesmente estímulos externos, o que vai fazer com que tu tenha um ambiente muito mais equilibrado, sustentável de longo prazo. O quinto ponto aqui é o propósito e o significado, porque no fim, nada vai te sustentar essa dopamina de longo prazo se nós não temos um propósito claro. Porque sem direção, até mesmo qualquer tipo de prazer, ele vai se tornar vazio. E o sistema dopaminérgico, ele é movido por busca e não por conquista. O teu sistema, ele precisa de um porquê. E algo que realmente valha esse esforço que você está colocando. E quando você alinha suas metas com valores e com a tua identidade, não só simplesmente estética ou ego, mas sim um crescimento real, o cérebro ele vai entender que o processo é a recompensa. E é por isso que quem tem propósito não precisa dessa motivação constante, porque o próprio propósito ele é o combustível que vai gerar essa constante evolução. Para tirar algumas conclusões desse bloco e recapitular um pouco os pontos, nós precisamos entender então que regular a dopamina não é sobre viver sem prazer, e sim sobre voltar a sentir prazer no que te faz crescer. Porque o equilíbrio perfeito, ele acontece nos seguintes pontos. Quando você reduz os estímulos artificiais, reforça o prazer do esforço, você cuida do corpo para sustentar a tua mente e você direciona tudo isso para algo que tem propósito. Porque quando você faz isso, a disciplina deixa de ser um peso e ela vai virar um estado natural de funcionamento. E esse é o verdadeiro controle dopaminérgico. Agora trazendo um pouco isso para a prática. Como usar isso na prática e como que é o sistema diário de alta dopamina basal. Tudo que nós falamos até agora, seja dopamina, foco, prazer no esforço, só ganha valor quando você transforma em rotina. Tudo que eu passo aqui no canal, eu passo muita teoria, mas eu também passo prática. Porque nós precisamos entender que isso precisa de uma aplicação real na tua vida. E é aqui que a maioria vai parar, porque ela vai entender o conceito, mas ela não vai criar esse sistema. E a dopamina ela não responde à motivação, ela vai responder à repetição. A constância ela vai enviar um sinal neurológico direto que vai dizer assim para o teu cérebro, isso é importante para mim. E o cérebro ele vai começar a liberar dopamina antecipadamente, e não só por você iniciar o processo. O cérebro, então, vai começar a liberar dopamina antecipadamente.
só por você iniciar aquele processo. E esse é o código que vai diferenciar quem apenas entende esse jogo e de quem vai virar o próprio sistema e criar realmente esse estilo de vida. Então, toda a tua rotina começa na tua manhã, porque essa manhã vai, nós podemos dizer, definir, entre aspas, tua química. A forma como você começa o teu dia, ela vai definir essa tua linha dopaminérgica. O teu cérebro ele precisa entender logo cedo que o foco está no esforço e não na distração. Então, o primeiro ponto é a luz natural nos olhos. Dentro da primeira hora que você acorda, nos 5 a 10 minutos, você precisa pegar essa luz porque ela vai ativar o núcleo supraquiasmático que vai regular a dopamina, cortisol e melatonina. E é isso que vai mudar muitas das tuas ações fisiológicas e desse teu ciclo circadiano. O segundo ponto é um movimento físico leve, seja uma caminhada em jejum, uma mobilidade, uma respiração diafragmática, porque eles vão ativar o sistema dopaminérgico e vão aumentar a tua clareza mental. O terceiro ponto é evitar a dopamina artificial nas primeiras 2 horas do dia. Ou seja, nada de redes sociais, notificações ou cafeína antes de hidratar e movimentar o corpo. O quarto ponto é planejar o dia visualizando o esforço e não o resultado. Por exemplo, ao invés de pensar, vou atingir tal meta, você precisa pensar, eu vou executar o sistema com excelência e essa mudança simples vai mudar essa tua base dopaminérgica. Isso faz o teu cérebro se preparar para a dopamina durante o processo e não só na recompensa. Segundo ponto, então, do protocolo, aí nós podemos chamar de esforço consciente, que seria o meio do dia. Aqui vai entrar teu treino, trabalho profundo, aprendizados e tudo que exige uma superação e realmente uma atenção total tua. Porque a dopamina é liberada em relação ao desafio superado e não em relação à facilidade. Algumas aplicações práticas que você pode testar, por exemplo, durante o teu treino, é eliminar distrações. Por exemplo, de vez em quando ir treinar sem música, sem celular e focar realmente na tua intenção e ali no esforço do treino de força. Manter esse teu foco no movimento, nesse teu esforço intenso, porque isso vai ativar o circuito dopaminérgico ligado ao córtex motor e vai trabalhar um conceito que nós chamamos de intensidade deliberada, que é quando a mente vai querer parar, mas é aí que o teu crescimento vai começar a surgir. Por que isso acontece? Porque a dopamina ela é multiplicada quando o cérebro percebe que você está escolhendo o esforço consciente. Ou seja, você está indo em direção ao esforço, não contra ele. Dessa forma, você não é uma vítima do processo, mas sim você está criando o processo, executando seus sistemas e indo contra todas essas coisas que muitas vezes são automáticas para ti. O terceiro ponto aqui do protocolo, então, seria a nutrição e o estado neuroquímico. Porque a dopamina ela é literalmente fabricada a partir da nutrição. E a base bioquímica do foco e da motivação, ela vai vindo do que você come. E nós temos aqui alguns pilares fundamentais, entre eles proteínas de alta qualidade, porque elas vão fornecer tirosina e fenilalanina, que são precursores de dopamina. Nós temos aí também as gorduras boas, porque elas são fundamentais para a síntese hormonal e estabilidade mental. Nós temos também os micronutrientes, como magnésio, zinco, ferro e vitaminas do complexo B, que são cofatores essenciais no metabolismo dopaminérgico. Nós podemos também incluir aí refeições de performance, por exemplo, um café da manhã rico em proteína, que vai melhorar a tua dopamina e teu foco. Também, por exemplo, uma janta com carboidratos, porque ela vai ativar aí a serotonina, que vai melhorar o teu sono profundo. E aí são algumas estratégias que nós utilizamos e é isso realmente que vai manter a tua dopamina alta e estável e sem esses picos e crashes que você vai estar sofrendo aí no teu dia a dia. O quarto ponto aí seria então o final do dia, que nós podemos chamar de um reset cerebral. O teu cérebro precisa entender quando parar de perseguir e começar a restaurar. Se nós não temos esse reset, a dopamina ela vai entrar em colapso. Então nós precisamos ter um protocolo noturno. Muitas pessoas falam de rotinas matinais, mas poucas realmente falam
de uma rotina noturna, que é muito importante. Então nós precisamos diminuir as luzes no período noturno, evitar telas e qualquer tipo de estímulos artificiais por pelo menos aí 60 minutos antes de dormir. É interessante também nós termos aí uma prática de desaceleração ativa, seja uma respiração mais lenta, uma leitura ou até mesmo alguma escrita reflexiva. E nós também precisamos focar no nosso sono de alta qualidade, aí em torno de 7 a 9 horas, de realmente sono profundo, sono bom, REM de qualidade. E durante o sono, ele vai limpar essa dopamina oxidada e vai regenerar esses teus receptores. E se nós não temos isso, nós não vamos ter foco, motivação ou aquela disciplina sustentável. E vai acabar que você vai entrar nesse ciclo e nunca vai conseguir quebrar ele para ter essa dopamina constante no teu dia a dia. O quinto ponto, e um dos que eu considero muito importantes, é o sistema de mentalidade, que é você ter essa recompensa no processo. Esse último passo, ele vai consolidar tudo, porque você precisa reprogramar o teu cérebro para interpretar como vitória. Todo dia que você vai finalizar, você precisa fechar um ciclo com uma pergunta simples. Por exemplo, eu cumpri o meu sistema hoje? Se essa resposta for sim, quer dizer que você venceu, independente do resultado externo que você obteve. Isso vai ativar um circuito dopaminérgico de autoconfiança e vai criar um efeito cumulativo de disciplina. E com o tempo, o teu cérebro ele vai começar a antecipar prazer apenas por seguir esse sistema. E é assim que tu vai transformar o teu esforço em identidade. Porque não existe você ter um resultado final se você não tem a identidade agora. Você precisa ser a pessoa que vai já poder conquistar aquilo. E não querer inventar isso, mas já agir como essa pessoa. Concluindo todos esses pontos que nós conversamos hoje, para nós obtermos esse estado de alta dopamina basal, nós precisamos entender que a alta dopamina não é sobre euforia, mas sim sobre clareza, energia e uma direção constante. Nós temos aí um sistema, então, que vai regular estímulos, gera dopamina pelo esforço, sustenta o corpo com nutrição e sono e fecha o dia com um propósito real. E quando todos esses pontos viram rotina, você não precisa mais buscar motivação. Você vai viver num estado de performance natural, seja mental, física ou emocional. E esse é o cérebro que vai criar resultados exponenciais. E realmente o código que vai te trazer essa constância real. Espero que todos esses pontos e essa conversa profunda aí sobre dopamina e todo esse entendimento de como criar um estado de alta dopamina basal possam te ajudar e fazer você evoluir mais rápido nesse teu processo de aprimoramento constante. E se você nesse momento está realmente disposto a uma mudança, a uma transformação corporal, você pode acessar o link aqui na descrição e marcar uma chamada de vídeo comigo. Nessa chamada nós vamos analisar se faz sentido nesse momento você trabalhar conosco na nossa mentoria fitness individual. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo.